Boa noite, senhoras e senhores. É um prazer darmos início à nossa live do dia 5 de julho de 2020 e nós queremos começar com uma oração para passarmos para o nosso louvor. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por essa oportunidade. Queremos pedir a bênção do Senhor sobre a vida do Felipe Jung, do Oswaldo Júnior, para esse momento de louvor e adoração. Pai, recebe agora os nossos louvores como fruto de lábios que amam o Teu nome. Toca também, Senhor, desde já, em cada coração dos nossos internautas, para que também entendam e participem desse louvor como um momento agradável, um momento sublime de adoração ao nosso Deus. E a Ti, Pai, nesta noite, entregamos a nossa live, o nosso culto ao Senhor, toda a honra, toda a glória e todo louvor, ao nome do Senhor Jesus. Amém. A tua
cobre-nos, furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos, furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos, furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos, furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação.
vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor, que liberta o teu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento tão precioso de louvor e adoração, em que pudemos
entoar a Ti, Pai, os nossos cânticos, louvando, adorando e bendizendo o Teu santo nome. Agrada-te, Pai, de nós, do nosso louvor, e ser conosco na continuidade desse culto, quando estaremos agora ministrando a Tua palavra. Pai, nós precisamos muito do Espírito Santo. Primeiramente, o Espírito Santo me capacite para que eu possa comunicar essas verdades que o Senhor colocou no meu coração de uma maneira tal que todos possam compreender os propósitos do Senhor. Também pedindo ao Espírito Santo que esclareça na mente dos irmãos que vão estar nos escutando em suas casas através da internet, para que também eles entendam o propósito da palavra e ao final desse culto nós possamos ser grandemente edificados, instruídos, consolados e abençoados em nome de Jesus. Amém. Amado, queremos lembrar a você, desde já preparando a sua ceia, o seu material de ceia, o pão, o suco de uva, porque ao final dessa palavra nós vamos estar consagrando os elementos, vamos estar abençoando a ceia que você estará fazendo aí na sua casa. Como foi anunciado essa semana, o tema de hoje é por demais importante, que se chama Deus, nosso Deus, é um Deus de conexões. Eu tenho certeza que você nunca ouviu uma pregação como esta, eu mesmo nunca preguei dessa forma, e eu preciso de muita graça do Senhor para poder alcançar o teu coração. Mas se você prestar bem atenção em tudo aquilo que eu vou estar ministrando, você vai compreender muitas coisas que até então você não tem entendido. Muitas coisas que têm acontecido na sua vida e você tem ficado chateado, indignado, sem compreender. Hoje, ao ministrar essa palavra, você vai perceber que muitas das coisas não boas que acontecem na sua e na minha vida são conexões de Deus para nos levar a um outro patamar, a um outro propósito, a uma outra condição que Deus preparou para nós. Então, preste bem atenção, guarde o seu coração, seja simples e ouça aquilo que o Espírito Santo vai te ensinar nessa noite. E desde já, eu quero agradecer ao Senhor por toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. A pergunta que não quer calar é a seguinte: por que José foi parar numa prisão sem ter cometido nenhum crime? Todos nós conhecemos a história de José do Egito, como ele foi envolvido pela mulher de Potifar em uma cilada, e ele foi parar numa prisão, apesar de ter obedecido a Deus, de ter cumprido o propósito. De repente o cara vai parar num cárcere. Então essa é uma colocação que o nosso coração, naturalmente falando, não aceita. Mas quando você entender qual é o propósito de Deus com essa prisão de José, você vai entender o que é um Deus de conexão. Veja bem, a prisão de José, queridos, era a conexão de Deus para levar José ao seu destino, que era governador do Egito. Peraí, pastor, mas não teria uma outra maneira mais simples, mais tranquila? Teria. Mas Deus não faz as coisas como você acha melhor. Deus faz as coisas como Ele acha melhor. Por isso, você precisa entender isso. A razão pela qual José foi levado ao cárcere é porque essa colocação era uma conexão de Deus para levar José ao palácio de Faraó e colocá-lo como primeiro-ministro do Egito. No fim, você vai entender que toda a conexão de Deus na sua vida, por pior que seja no momento, ela vai redundar numa bênção maravilhosa, tremenda, poderosa lá na frente. Vamos conhecer um pouco melhor dessa história. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe nada do que há em casa, pois tudo me passou ele as minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade, e
pecaria contra Deus, amada, a gente muitas vezes não pensa nisso. Que quando você comete um adultério, uma traição, uma relação fora do casamento, você está praticando dois erros, dois pecados graves. O primeiro, você está cometendo uma maldade contra o nosso Deus. E o segundo, você está pecando contra o Senhor, além de pecar contra o marido daquela pessoa e muito mais outras pessoas envolvidas no processo. Então José, percebendo a armadilha, ele se recusou a deitar-se com a mulher do chefe da guarda, da mulher de Potifar, para não se dar mal contra o seu patrão, contra Deus, porque ele queria, como sendo um homem íntegro, andar em santidade, andar em obediência. Mas falando ela a José todos os dias, imagine, amado, aquela mulher buzinando no ouvido do rapaz todos os dias, e não lhe dando ele ouvido, ou seja, ele não estava nem aí, para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que, certo dia, veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe o meu marido esse hebreu para insultar-nos. Veio até aqui para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto a si as vestes dele, até que o seu senhor tornou a casa. Então lhes falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido tais palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, dessa maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira de Potifar. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Veja, querido, apesar do contratempo, apesar da dificuldade de José em ir parar numa prisão, ele não foi para qualquer prisão, ele foi para uma prisão especial, onde ali era depositado os prisioneiros do rei, para que então se pudesse fazer a conexão de José para o palácio. E aqui diz que o Senhor era com José. E eu quero dar uma palavra para você nessa noite. O Senhor, meu querido e minha querida, é contigo, aonde quer que você se encontre. Não importa se está havendo pandemia, se está havendo quarentena, se está havendo um monte de morte, o Senhor é contigo e vai te abençoar, vai te guardar de tudo isso, vai te proteger. E ao final dessa quarentena, você vai estar bem melhor do que quando você no início entrou para ela. Então, o Senhor era com José, ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro. José na prisão, ele não era um preso comum, ele era o chefe da prisão, tinha liberdade de sair, ia e voltava. Por quê? Porque o Senhor estava abençoando a vida dele, o Senhor estava protegendo ele, guardando ele, conduzindo ele. E aqui diz que o homem não se preocupava com José, porque Deus era com ele. As pessoas vão ver, meu querido e minha querida, claramente que Deus é com você. Não adianta as pessoas se levantar contra ti, querer te derrubar, querer te lançar calúnias, ciladas, porque Deus vai livrar você de todas essas ciladas, em nome de Jesus. Então aqui diz que em tudo que José fazia, o Senhor prosperava. Eu quero profetizar sobre a tua vida
meu querido e minha querida, tudo que você fizer, mesmo durante pandemia, em casa, descansando, aproveitando o tempo, porque em vez de você ficar se estressando porque não está podendo fazer as coisas, faça o contrário. Se deleite, aproveite, curta a sua família, descanse, durma até mais tarde, assista bons filmes, leia sua Bíblia, ouça pregações espirituais, enfim, transforme esse período de espera numa coisa agradável, ao invés de ficar se queixando, reclamando e murmurando. Se Deus te deu um limão, querido, faça com ele uma limonada. É muito gostosa uma limonada, né? Agora, veja bem, Deus criou você, meu querido e minha querida, e a mim, com propósitos específicos para resolver o problema de alguém. Então preste atenção nisso. Deus te criou, Deus me criou para nós resolvermos um problema de alguém que aquela pessoa não sabe o que é e que nem o outro vai resolver. Está aqui o caso de José. José foi levado ao palácio de Faraó não para pedir um favor, não para pedir clemência, não para pedir que tirasse ele da prisão. Não. José foi à presença de Faraó para resolver um problema de Faraó. Isso faz toda a diferença. Então, há muitos problemas por aí que Deus vai te usar, querido e querida, para resolver esses problemas na vida das pessoas, porque você foi criado para isso. Então, José foi até Faraó para decifrar um enigma que ninguém no reino de Faraó conseguia. Mas Deus preparou José e preparou a conexão do copeiro-chefe para sugerir o nome de José, para que José fosse até o palácio resolver aquela situação que Faraó não tinha como fazer. Passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais e o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Mandou-os detê-lo na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. Aqui está a conexão. Veio alguém do palácio onde José estava para que ele fosse a ponte para que José chegasse ao palácio. O comandante da guarda pô-los a cargo de José para que os servisse. Por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho. Na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? E eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. E lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, tomei as uvas e as exprimi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhes darás o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando lhes era copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faça sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que eu pudesse, para que me pusesse nessa masmorra. Veja bem, José fez um pedido ao copeiro-chefe, só que, com o passar do tempo, o copeiro-chefe se esqueceu de José. Mas veja, não foi um esquecimento natural. O próprio Deus permitiu que o copeiro se esquecesse do pedido de José,
para que no momento oportuno essa situação fosse então colocada na hora certa, no momento certo. Veja, Deus tinha um plano na vida de José, desde a sua meninice. E quero te dizer mais, José é um milagre de Deus, porque a mãe de José era estéril, a Raquel. Dentro da ordem natural das coisas, não teria como José ter nascido. Mas Deus tinha um plano na vida de José, desde o ventre da sua mãe, a Raquel. E eu quero dizer para você que está me escutando nessa noite, Deus tem um plano para a sua vida, desde que você estava no útero, no ventre da sua mãe. E nós precisamos descobrir qual é esse projeto, qual é esse plano, porque você foi criado para resolver o problema de alguém. Se prepare, porque Deus vai te usar com poder e glória para resolver o problema de pessoas que precisam, como foi o caso de José com relação a Faraó. Agora veja aqui o projeto de Deus na vida de José, desde pequeno. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi o meu sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e inclinavam perante o meu. Então lhe disse a seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse, menino, que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhes tinham ciúme. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Mas quero lhe dizer, meu querido, que no decorrer da vida de José, estes sonhos aqui se cumpriram integralmente. Escute só, todo sonho de Deus para a sua vida vai se cumprir. Se ainda não se cumpriu, não esquenta a cabeça, fica sossegado, que na hora certa Deus vai fazer com que o seu sonho se cumpra. Agora, olha uma estratégia de Deus aqui, presta atenção. Deus provoca situações, olha só, e cria soluções para resolver os seus próprios problemas criados. Olha o que Deus faz aqui para estabelecer essa conexão na vida de José. Então, eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela, andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toquei nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Olha só, querido, aqui está a conexão. Fez vir fome sobre a terra. Fez vir fome sobre a terra. E cortou os meios de se obter o pão. Aqui Deus está preparando a subida de José para o reino, para o governo do Egito. Agora olha só, irmãos. Adiante deles, dos egípcios, enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e de tê-lo provado a palavra do Senhor. Agora, amados, quando você fica sabendo que essa armação dos irmãos venderem José para o Egito, não foi apenas uma ideia dos irmãos dele, não. Foi um projeto de Deus. Agora a pergunta é: ô Senhor, não tinha uma maneira mais fácil, mais tranquila de você mandar José para o Egito, a não ser através de todos esses percalços, de todas essas tribulações, de todos esses apuros pelos quais José passou? Querido, não questione Deus. Ele faz como ele quer, como ele acha certo, e não nos cabe questionar nada. A nós nos cumpre dizer: eu não estou entendendo nada, mas eu aceito, eu concordo, eu tomo posse, eu agradeço, porque eu sei que tu fazes o melhor.
Veja o que aconteceu. O rei mandou soltá-lo. Gente, não teve advogado, habeas corpus, não teve nenhuma intervenção humana para tirar o pobre do José da cadeia, porque ele não tinha dinheiro, não tinha advogado, não tinha nada. Mas o próprio rei mandou soltá-lo. O potentado dos povos, que é o faraó, o pôs em liberdade. E mais, constituiu o senhor de sua casa e mordomo de tudo quanto possuía, para a seu talante, sujeitar aos seus príncipes e aos seus anciãos ensinar sabedoria. Agora, se José tivesse ido direto da casa do seu pai para a casa de Faraó, você acha que ele iria ter a condição de assumir esse governo? De maneira nenhuma. Primeiro que Faraó nem sequer conhecia o cara, não ia dar a mínima. E segundo, ele não teria sabedoria, treinamento, condições, aprendizado para exercer a tarefa. Agora, olha o detalhe. Jacó, sem saber, envia José para cumprir o seu propósito. É assim, Deus usa quem quer, do jeito que ele quer, das maneiras mais diferentes possíveis, mais complicadas que você possa imaginar, Deus faz. Disse-lhe Israel, que é Jacó, vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Jacó intentou um propósito no coração dele, mas não foi nada disso que aconteceu. Deus aproveitou a deixa, a dica, para fazer o que estava no coração de Deus. Assim o enviou no vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhes perguntou, o que procuras? Querido, esse anjo aqui não é nada mais, nada menos do que um anjo. Esse homem aqui é um anjo que Deus designou para orientar José na sua caminhada. E deixa eu te dizer algo. O tempo todo Deus está enviando anjos para falar com você, para dar indicações, para mostrar coisas, para ensinar coisas. Mas nós, na nossa correria desenfreada, nem sequer nos damos conta que é Deus agindo, que é Deus usando um ser celestial para nos ajudar na condução do nosso caminho. E aí, o anjo perguntou, o que procuras? Respondeu, procuro meus irmãos. Dizem-me, onde apacenta eles o rebanho? Disse-lhe o homem, olha só, o homem sabia tudo. Foram-se daqui, pois eu os ouvi dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Querido, quando você tem um projeto de Deus na sua vida, o diabo vai fazer tudo para te matar. Mas fica tranquilo, ele só vai tentar, não vai conseguir nada, porque Deus não vai permitir. E dizia um ao outro, vem lá o tal sonhador, vinde pois agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os seus sonhos. Veja, a motivação dos irmãos aqui de matar o José era inveja, era ciúme, era despeito daquilo que Deus estava fazendo na vida desse camarada aqui, que eles não entendiam, por isso eles combatiam ferozmente o seu irmão. Mas Rúben, que era o irmão mais velho, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse, não lhes tiremos a vida. Também lhes disse Rúben, não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao seu pai. Mas, logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos, disse, que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas e não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne.
Seus irmãos concordaram. E, passando os mercadores medianitas, os irmãos de José o lançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito, tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino. E eu, para onde eu irei? Aí ele se deu conta agora que ele não tinha o que falar para os seus pais quando voltasse para a casa de Jacó. Mas essa ideia, queridos, de vender José também não foi uma ideia dos irmãos de José. Foi um plano de Deus para que o menino José fosse parar lá na casa de Potifar, porque ali Deus tinha uma parada estratégica para ele. A casa de Potifar era um dos pontos de contato de Deus, também de conexão, para levar o menino lá para o palácio de Faraó. Então veja só, José foi vendido como escravo para Potifar. Ele, tudo o que fazia, prosperava. Eu quero te dizer essa noite, meu querido e minha querida, que assim será na sua vida. Tudo o que você fizer, Deus vai fazer prosperar. Porque Deus o abençoava, porque você é um abençoado do Senhor, desde o ventre da sua mãe, porque Deus era com ele. Querido, aonde você estiver, Deus é contigo. Eu muitas vezes vejo jovens querendo partir para os Estados Unidos, para a Europa, para tentar ganhar a vida lá, achando que a vida lá é mais fácil do que aqui. Você está enganado, querido. Aonde você estiver, a tua bênção vai estar. Não precisa sair para os Estados Unidos. Nada contra quem quer ir para os Estados Unidos. Se você tem um chamado, se você tem uma direção para ir, beleza. Mas a questão sua não é de local, é da bênção do Senhor. Em Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor é o que enriquece, ela não acrescenta dores. Então não se preocupe, o lugar onde você estiver, Deus te fará prosperar abundantemente. Toma posse dessa palavra nesta noite. José ganhou a confiança de Potifar e administrava tudo o que ele possuía e fazia aumentar os seus bens, até que o diabo entrou em ação, através da mulher de Potifar, para impedir o plano de Deus. José foi parar na cadeia, mas aquilo que o diabo pensa que é vitória, querido, é uma grande derrota para ele. Ele aqui, sem saber, colocou José no caminho do palácio, porque se não fosse através da prisão, José não poderia ter chegado até a presença de Faraó, como chegou, por cima da carne seca. Então, não se preocupe, não tenha medo do diabo, porque se o diabo te afrontou, te perturbou em alguma área, tenha certeza que Deus é um Deus que transforma o mal em bem. Então, todo o mal que o diabo intenta contra ti, contra mim, Deus vai lá e muda a regra e vai nos abençoar. Aqui está a conexão de Deus. José foi parar na prisão onde estavam os oficiais de Faraó. E dali para o palácio foi um pulo. Olha só. Faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretá-lo. Então o copeiro se lembrou de José e falou dele a Faraó, de como o cara poderia resolver o seu problema, e assim o se fez. Então observe, todo aquele tempo que o copeiro esqueceu-se de falar de José para Faraó, não foi uma ação natural do copeiro, foi uma ação sobrenatural de Deus, porque haveria de chegar um tempo onde aquela informação ia transformar completamente a vida de José. Sabe por quê, amado? Porque José, ele não foi ao palácio pedir favor para Faraó. Não precisou o empregado, o copeiro do rei, pedir para o rei soltar o José. Não, José foi como solucionador de um problema de Faraó. Faraó tinha um sonho, ninguém podia interpretar. E aí o copeiro falou: Faraó, eu conheço um cara da prisão, o cara é fera, o cara é bom nesse negócio. Faraó, traz o homem aqui rapidinho. Levaram José entrou à presença de Faraó, por cima da carne seca. Chegando lá, ele não foi pedir ao Faraó, pelo amor de Deus, me solte. Não, ele foi resolver um problema que ninguém podia resolver, a não ser José, naquele momento. Aí quando José deu a solução daquele problema,
o próprio Deus falou assim, ô Faraó, pega esse menino aí para resolver essa parada na continuidade. Aí o Faraó pergunta para os seus oficiais, poderia ter alguém no reino mais capaz, que tem o Espírito do Senhor, mais inteligente do que esse tal de José? Todo mundo falou, não tem. Então o Faraó naquele momento tirou o seu anel, colocou na mão de José, colocou José no segundo carro da hierarquia administrativa. E disse, olha José, abaixo de mim, você. Ninguém vai fazer nada no meu governo sem a sua aprovação. A partir de agora, você assume completamente a administração do meu governo e vai ser algo tremendo e maravilhoso. Então, através dessa experiência, amados, nós podemos compreender aquele versículo de Romanos 8:28, que muitas vezes nós engasgamos, nós empacamos, nós temos dificuldade. Quando a Bíblia diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não é as coisas boas. As coisas boas a gente gosta, a gente aprecia, a gente vibra. Mas quando acontecem coisas ruins aos nossos olhos, na nossa ótica, a gente fica aborrecido, murmurando, reclamando de Deus, se queixando, e é um grande erro. Porque aquilo que nesse presente momento é algo ruim, Deus tem em vista algo poderoso ali na frente. Então, meu amado, o meu problema e o teu é confiar de maneira absoluta e total nesse Deus que nós servimos, que é o nosso Pai. Amém? Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. E eu quero lembrar agora que é o momento onde você vai entregar uma oferta de amor ao Senhor, vai devolver o seu dízimo àquele que merece toda a honra, toda a glória, todo louvor. E você vai também entregar uma primícia, que é uma oferta de honra ao Deus Todo-Poderoso. Fecha teus olhos, deixa eu orar com você. Pai, obrigado pela oportunidade que tu nos dá nessa noite de entregar uma oferta de adoração ao Senhor. Te agradecemos, Deus, por essa palavra. Pedimos que o Espírito Santo amplie essa palavra em nosso espírito para compreendermos os propósitos de Deus, que são muito maiores do que os nossos. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos, e os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. Nos dá, Pai, compreensão dessa verdade, para que em todas as coisas sejamos agradecidos ao Senhor, sejamos gratos a Deus. Portanto, Pai, nós queremos honrar a Ti nesse momento, entregando ao Senhor uma oferta de adoração. Você pode ver aí, querido, no seu celular, número da conta do Bradesco e do Santander. Faça a sua prova com Deus. É o único lugar na Bíblia que Deus manda fazer prova dele, é nessa hora aí do dízimo e das ofertas. Portanto, é o seu momento, eu vou fazê-lo já em seguida, e agradeço ao Pai e peço a prosperidade de Deus para esse momento, em nome de Jesus. Queremos agora, querido, passar a parte da ceia. Eu quero pedir ao Felipe que providencie ali o cálice e o pão. Mas antes eu quero pedir a você que abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios 11, 23 em diante, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amado, a ceia do Senhor é uma das 3 ordenanças que Deus nos mandou fazer na palavra dele. E a ceia é um momento sublime de comunhão, de adoração, onde nós aproveitamos para
estarmos em santidade, com a nossa vida transparente, sem pecado diante de Deus. Então a ceia é o momento de nós restaurarmos a nossa comunhão com os irmãos e com Deus. Você e eu não podemos nem devemos tomar a ceia indignamente, ou seja, eu não posso tomar a ceia estando em pecado. Então é nosso momento agora de reflexão, de pedir perdão, de acertar nossa vida com o Senhor, para então tomarmos a ceia dignamente, como um ato memorial, lembrando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário pela tua vida e pela minha vida. Agora, se você deixa de tomar a ceia, simplesmente você está pecando. Então, não incorra de um pecado no outro, mas procure entender que é momento para participar desse memorial de santidade. Então, se você tem alguma coisa contra alguma pessoa, peça perdão. Se alguém tem alguma coisa contra você, perdoe aquela pessoa. Mas participemos dessa ceia dignamente, como a Bíblia nos orienta. Por isso eu quero agora pegar aqui o pão e o cálice e consagrar ao nosso Deus, e você fazendo o mesmo. E você fazendo o mesmo aí da sua casa. Pegue o seu pão, coloque nas suas mãos, levante para o céu. Pai, aqui está o pão, fruto do trigo. Esse pão representa agora o corpo de Cristo, foi quebrado por mim e por você. Quebra, Pai, qualquer contaminação desse produto industrial, e que ele agora sirva como memorial do corpo de Cristo que foi moído na cruz do Calvário pelos meus pecados, pelos teus pecados. Eu consagro esse pão agora ao Senhor e peço que o Senhor o abençoe em nome de Jesus. Podemos comer agora em nome do Senhor. Por semelhante modo, o Senhor pegou o cálice do sangue de Cristo para fazer memorial da nossa ceia. Pai, nós queremos quebrar qualquer contaminação desse suco da videira. Purificamos pelo poder do nome de Jesus, e a partir de agora esse suco passa a servir como sangue de Jesus, que foi derramado na cruz para a remissão dos meus pecados, e que esse sangue hoje serve para me revestir de cobertura espiritual, para que o inimigo não me alcance. Queremos agora, Pai, tomar esse vinho em memorial ao sangue de Cristo derramado na cruz. Senhor, ao tomarmos esse vinho, nós estamos realiançando com o Senhor para aguardar aquele maravilhoso dia que teremos as bodas do Cordeiro na pátria celestial. Abençoa, Pai, esse sangue agora, em nome de Jesus. Amém. Tomemos. Pai querido, Pai amado, nós queremos nesse momento, Senhor, abençoar cada vida, Pai, que está ceando conosco, espalhado por esse mundão afora. Não sei quem está nos assistindo, o Senhor sabe, mas peço uma bênção especial para cada família que esta noite participou dessa ceia. Eu quero dizer que enquanto ceamos nessa noite, estamos banindo do nosso raio de ação qualquer ação de coronavírus que não tem direito sobre os filhos de Deus. Eu oro pela cura daqueles que estão enfermos, especialmente eu me lembro aqui do Darcy, o marido da Cláudia. Darcy, receba a cura de Deus na sua vida agora, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, todos os nossos internautas, que o Senhor possa resolver o problema de cada um. Eu não conheço, Pai, as pessoas que estão nos assistindo, mas o Senhor sabe. E eu peço agora, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu poder, alcança essas vidas. Cura cada pessoa. E até o próximo domingo, quando estaremos, meu Deus, celebrando 23 anos de fundação do Ministério Igreja Apostólica Jesus Pão da Vida. Será uma festa
Pena que vai ser uma festa virtual, porque não teremos como fazer nosso culto presencial até lá. Mas a Ti, Pai, toda a honra, toda a glória e todo louvor. E até domingo, às 19 horas, com a nossa live sobre o aniversário de fundação da Igreja Pão da Vida. Muito obrigado, fique com Deus, um abraço.